A Polícia Federal já tem duas investigações, uma a gente não sabia até este momento. Provavelmente você não ouviu falar em lugar nenhum. Duas investigações novas da Polícia Federal. Uma, em pleno carnaval, a Polícia Federal pediu, e aí eu vou te falar, já spoiler, o Alexandre de Moraes já assinou. A Polícia Federal abriu investigação contra o Daniel Silveira e vai atingir diretamente o núcleo do governo Bolsonaro, porque a Polícia Federal encontrou 257 mil reais em dinheiro vivo na casa do Daniel Silveira. Vamos lembrar, o salário de um deputado, o salário líquido, que é quanto cai de Pix na conta, era até dezembro 24 mil reais mensais. O salário é 33, se não me engano, mas desconta um monte de coisa, entrava 24 mil na conta. A gente está falando aqui de mais de 10 salários do Daniel Silveira. O Daniel Silveira falou em depoimento à Polícia Federal que o dinheiro era de salários que ele sacou em espécie. Estranho, né? O dinheiro cai na sua conta, você vai lá e saca tudo em espécie e fica com o dinheiro em malas. Estranho. Só que tem um problema. O Alexandre de Moraes sabe, eu sei, a Polícia Federal sabe, muita gente não sabe e os jornalistas da mídia, eu não sei se eles fingem ou se eles são tão burros. Eu realmente não sei, porque eles leem notícias todos os dias. Você não tem obrigação de saber. Vou te contar aqui, o Daniel Silveira não recebia salário fazia 10 meses, tá? Desde que o Daniel Silveira foi solto da última vez, ele foi solto com tornozeleira eletrônica. Ele passou a quebrar a tornozeleira eletrônica. O Alexandre de Moraes passou a impor multa de 15 mil reais diários se o Daniel Silveira quebrasse a tornozeleira eletrônica. Ele alegava que a tornozeleira era muito vagabunda e que quebrava sozinha. A Polícia Federal mostrou que não. Temos aqui várias pessoas usando, só a sua quebra. Só um detento aqui tem problema todos os dias. É você, ô Daniel. Pode trocar o aparelho, colocar outro, sempre quebra a sua. Estranho, né? Sempre esquece de carregar, só você. Enfim, o que acontece? Acontece que o Daniel Silveira, 15 mil por dia, passando muitos dias, o Daniel Silveira já deve mais de 4 milhões e 600 mil reais em multas. E aí, a partir do momento, 3, 4 dias depois, em que ele não pagou e continuou quebrando a tornozeleira, o Alexandre de Moraes confiscou o salário do Daniel Silveira. Então faz aí, isso foi em março, então estamos em fevereiro, vamos lembrar, agora ele não vai receber mais salário porque ele só era deputado até o dia 31 de janeiro, então em fevereiro já não entrou nada na conta dele. Então de março até janeiro estão aí 10 meses em que o Daniel Silveira não recebeu um centavo na conta dele, porque o dinheiro já era retido direto na fonte. Mais do que isso, as contas bancárias dele foram bloqueadas. Então não tem como o Daniel Silveira ter 257 mil reais em espécie proveniente de salários. Mesmo se fossem os salários antigos, ele ficou esse tempo todo sem gastar um centavo. A Polícia Federal agora vai investigar. Eu já dou mais informação sobre esse caso, mas agora o caso que é nitroglicerina pura. Aqui, ó, agora ferrou. A Polícia Federal recebeu informações de inteligência, isso eu adoro, quando a Polícia Federal do Flávio Dino recebe essas informações, sobre um advogado que é assim com o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já está sabendo da investigação, viu? Inclusive, penso eu que isso vazou para a imprensa pelo Flávio, não sei. Mas ele já está sabendo da investigação. Você pode ver que nos últimos dias, antes do carnaval, não vou contar os dias do carnaval não, mas antes do carnaval, na semana antes, o Flávio Bolsonaro submergiu. Você percebeu? Você já viu um submarino, tá lá, todo bonito, de repente o submarino pum, vai lá embaixo, você não vê mais? É isso que fez o Flávio Bolsonaro, submergiu. Por quê? Porque ele está apavorado, apavorado. Tem dois advogados que atuam com o Flávio Bolsonaro. Os dois têm problemas enormes com a justiça. Acredito eu que seja um deles. Esse advogado que atua com o Flávio... A investigação é sobre um advogado que atua e que é muito ligado ao Flávio Bolsonaro. A investigação pega também o Flávio Bolsonaro. Não foi divulgado o que exatamente está sendo investigado. Mas tem dois advogados, eu vou falar aqui sobre os dois. Sem dar nome, viu? Mas pelas informações você pode jogar no Google, você vai achar muito sobre eles aí. É um advogado que eu fiz vídeo aqui sobre ele. Ele tá num processo em que ele tomou a casa do atacante Richarlison. Lembra do Richarlison da seleção? Fez um golaço no primeiro jogo da Copa. Enfim, o Richarlison tinha uma mega mansão no Rio de Janeiro que ele comprou. Inclusive estava morando lá a esposa dele. Aí o que aconteceu? Roubaram a mansão dele. Roubaram. O Richarlison comprou, pagou, o advogado entrou na justiça e tomou a mansão dele. Um advogado que tem várias denúncias de compra de sentenças judiciais. Um advogado que dá festas luxuosas em Brasília, participam das festas desse advogado Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, vários bolsonaristas do Centrão, gente que é do Centrão, mas que é ligada ao Bolsonaro até hoje, que ainda não aderiu ao governo Lula, vários participam das festas desse advogado. Esse advogado,
Ele disse que que o escritório dele fatura 100 milhões por ano e que ele tem 44 casas em Brasília, das quais algumas ele aluga até para ministros de cortes superiores. Diz o advogado. Numa matéria do Antagonista tem lá a declaração dele. Depois ele negou e falou: não falei nada disso. Tá lá na matéria, o jornalista tem o áudio da ligação que fez. O jornalista tem que fazer uma ligação, grava. O Antagonista manteve a matéria, falou: não, a gente mantém aqui o que está dito. Você falou realmente que tem 100 milhões. Ele falou, esse advogado, para a imprensa, que ele, para um repórter, que o escritório dele ganha 100 milhões por ano, ele tem 44 casas muito grandes lá em Brasília e que ele aluga até para ministros de cortes superiores. Ele foi preso em 2017, sabia disso? Ele foi preso porque alegaram que ele era um agente infiltrado. Ele conseguiu infiltrar um agente para a JBS, o Joesley Batista, usou esse advogado para infiltrar um agente no Ministério Público para vazar informações de investigações contra a JBS, contra os aliados do Joesley Batista. Ele foi preso, ficou um tempo preso, depois foi solto e agora continua lá em Brasília fazendo lobby. Lobby é aquilo que muitos fazem lá em Brasília, que é você liga a pessoa que tem o dinheiro, muitas vezes dinheiro público, a quem quer ganhar o dinheiro. E aí fazem negócios. É isso que faz lobby, você liga um lado ao outro. Também tem uma coisa, fala-se muito que a mansão do Flávio, isso se sabe, a mansão do Flávio custa 14 milhões de reais. Fala-se muito que esse advogado ajudou o Flávio a lavar dinheiro roubado na compra da mansão, porque se você comprou uma mansão que custa 14 por apenas 6, se os outros 8 você pagou em espécie com dinheiro roubado, você lavou 8 milhões de reais. Agora você tem uma mansão que vale 14, quando você vender lá na frente, ou mesmo se não vender, você já está morando, aproveitando, usufruindo de um bem que você não teria dinheiro legal para comprar. Mas quando ele vender lá na frente, vai vender por 14 ou por quanto estiver valendo. Então tá lavado o dinheiro. Dizem que esse advogado é quem ajudou o Flávio no caso da mansão. Esse é um dos advogados. Tem o segundo advogado, é um advogado que trabalha junto ao Flávio. O Flávio Bolsonaro, ele tirou a carteirinha da OAB dele, ele é bacharel em Direito, e aí no Brasil não basta você fazer Direito, você tem que ter a carteirinha da OAB. O Flávio Bolsonaro tirou a carteirinha dele da OAB durante o governo do pai, e aí o Flávio Bolsonaro passou a atuar em advocacia, ele atua pelo menos em um processo, em que o Flávio Bolsonaro é advogado em um processo. Ele atua ao lado de um outro advogado. E esse outro advogado é um processo de duas partes, de uma empresa lá que a família tá brigando. Tá, não tem nada a ver com dinheiro público. Tá, aí o advogado que é sócio do Flávio nesse processo é um advogado que já foi acusado de compra de sentenças e que é filho de um ex-ministro do TST, que é muito bolsominion, também acusado de um monte de coisa. TST é o Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Aí você fala, pô, peraí, né? O cara só tem trambiqueiro perto dele. Não sei qual dos dois, ou se são os dois, que estão na mira da Polícia Federal. Imagino eu que seja esse advogado que tomou a casa do Richarlison, porque esse advogado tem muita informação suja sobre ele aí no Google, de matérias antigas, até de matérias nem tão antigas. E o Flávio Bolsonaro estava tentando indicar para ele uma vaga no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Porém, ministros do STF, do STJ que estão no CNJ não queriam o nome dele e começaram a atuar nos bastidores para barrar o nome desse advogado. Aí a PF recebe informações de inteligência. Quando você tem ministros do STF e do STJ tentando barrar a nomeação de um cara que já foi preso para estar no Conselho Nacional de Justiça, para ele julgar juízes. Um cara que é assim como o Flávio, um cara bolsominion raiz. Ele vai estar no STJ para quê? Para perseguir quem não for bolsominion. Então, quem você acha que deu as informações de inteligência? Eu tô colocando em aspa, porque é a maneira bonita de falar informação de inteligência. Mas alguém fez uma denúncia, é isso. Quem você acha que fez a denúncia para a Polícia Federal? Eu aposto, eu não gosto de aposta, já falei aqui 1000 vezes, não aposto em nada nunca, mas nessa eu apostava, que foi ministro de Corte Superior. Ah, se pudesse ter 3 opções de nome, até falaria 3 nomes aqui de quem eu acho que deu a informação, viu? Você até se surpreenderia com um deles. Tá, não posso falar. Então aí, 2 advogados. Por tudo o que eu consegui não falaram nem o que é, mas por tudo que eu consegui, isso é até uma matéria, é nitroglicerina pura. Aquele tipo de coisa, nitroglicerina, é uma coisa que se tiver qualquer tipo de movimento, explode. Então é isso. Tem uma matéria no Metrópolis que fala que é um vespeiro. Você mexe no vespeiro, dá ruim. É igual nitroglicerina. Você mexe, qualquer reação ali, explode. É isso, é explosiva.
essa investigação e isso causou o silêncio do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está nos bastidores tentando enterrar isso, custe o que custar. Quando eu digo custe o que custar, é o seguinte, custe pai, custe irmão dele, custe familiares do Bolsonaro, custe o silêncio dele, não interessa. Ele tem que acabar com essa investigação porque é muito perigosa para ele. O Flávio está tendo péssimos dias nessa semana, porque também foi noticiado que o Ministério Público do Rio de Janeiro já pediu para o STJ para retomar as investigações do caso da rachadinha, e o Ministério Público do Rio de Janeiro agora, o Cláudio Castro vai começar a ir pra cima do Bolsonaro, tô falando isso aqui há algumas semanas, vai com tudo pra cima do Flávio, porque sabe que pegando o Queiroz, a chance do Queiroz deletar o Jair Bolsonaro, não é mais o Flávio não, é o Jair que não é mais presidente, é gigantesca, porque até 31 de dezembro tínhamos uma situação que não existe mais. O Bolsonaro não podia ser investigado pelas rachadinhas, só o Flávio. Agora o Jair pode também, e o Jair também cometeu o mesmo crime. Então calma, a coisa vai piorar muito pro Jair e pro Flávio Bolsonaro a partir das próximas semanas. Voltando aqui ao caso do Daniel Silveira, que envolve a mesma coisa, e falando um pouquinho aí desses advogados do Flávio, até porque um deles falou que tem 44 casas. Eu vou te explicar uma das maneiras como os corruptos lavam dinheiro. Tem duas maneiras, uma até vou citar o Flávio, é pela compra e venda de imóveis. A segunda maneira é explicar que várias vezes, até para falar do advogado do Jair Bolsonaro, é por meio de advogados. Aí quando você tem um advogado que tem uma imobiliária, aí você explode a sua cabeça. Aí explode a cabeça. Se uma das maneiras é comprar e vender imóvel, o cara tem uma imobiliária. A outra maneira é ver advogado. E o cara é advogado? Você fica, pô. Então o advogado amigo do Flávio, que deve estar sendo ele investigado, tem uma imobiliária. Agora fica aqui Daniel Silveira. Que faz? Como é que lavam dinheiro? O Flávio pegava dinheiro em espécie, como que tinha o Daniel Silveira, aí ele comprava, vou dar um exemplo que aconteceu. Ele comprou um apartamento de 800 mil reais e na escritura ele falou que comprou por 300. Mas ele pagou 900 mil para o dono do apartamento. Pagou 100 mil a mais do que valia. Por quê? Porque ele pagou em espécie, em dinheiro vivo. Por quê, Thiago? Porque ele compra por 300 oficialmente. Aí ele pega dinheiro roubado que é dinheiro sujo, e paga em espécie para o dono, que nem era brasileiro. O dono pega o dinheiro, pega os 300 mil, entra na conta dele, 600 mil entra em dinheiro vivo, o cara fala, pô, vende o apartamento, né? Mas problema meu, não quero saber de onde veio o dinheiro. Ok. Aí o Flávio vai lá, vende depois o apartamento e fala, olha, vende por 800 mil. E fala, olha, eu paguei só 300, eu vendi por 800, eu lucrei 500. Aí ele paga o imposto por esse lucro. O resto era dinheiro sujo que ele enviou lá, dinheiro em espécie, para o ex-dono do apartamento, para o antigo dono. Ele recebe via Pix, via na conta dele, limpinho, do novo dono, para quem ele vendeu o apartamento, 800 mil. Lucrou 500 mil ele lavou, dinheiro sujo que virou dinheiro limpo. Isso com um apartamento. Então, a ver aí os próximos passos. Eu peço aí sua inscrição